restaurando a minha inocência. Eu gostaria que você repetisse isso comigo, mas com bastante força. Diga assim: restaurando a minha inocência. Aleluia. Meu irmão, talvez algumas coisas no decorrer da sua caminhada com Jesus, no decorrer da sua vida, quando você aceitou a Jesus, depois que você aceitou a Jesus, talvez algumas coisas te fizeram perder a inocência. Talvez algumas coisas que você nem mesmo saiba te fez perder essa inocência, te fez perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, te fez perder, sabe, aquela vontade, aquele desejo de buscar a Deus, de orar, de colocar os joelhos no chão e falar: Senhor, eu preciso de Ti, nos momentos difíceis, nos momentos alegres, de olhar para cima e falar: Deus, obrigado, porque quem fez isso, quem me deu isso. No decorrer da nossa vida, nós perdemos essas coisas. Por quê? Porque é muita dificuldade, é muita barreira que enfrentamos, sabe, é muitas lutas, principalmente os jovens. O diabo tem colocado cada prato na nossa frente. Para quê? Para tirar a nossa inocência. Mas eu quero ministrar essa palavra no seu coração hoje, e que você entenda e a pratique, para que a partir de hoje nunca mais você venha perder a sua inocência, para que você possa ter um relacionamento firme e próspero com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra rápida em Gênesis 3. Provavelmente você não conhece. Aleluia. Mas se você não conhece, eu vou ler rapidamente. Eu gostaria que você ouvisse, prestasse bastante atenção, porque essa história, ela vai nos levar a entender o que perdemos. Por que perdemos a nossa inocência? Por que não conseguimos mais ouvir a voz de Deus? Essa palavra vai nos levar a entender por que não conseguimos ter mais um relacionamento próximo de Deus. E você vai voltar hoje à inocência novamente e a ter um relacionamento próspero com Deus. Amém? Diz assim: a queda do homem. Olha só o capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos-lhe os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se, e o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amém? Através dessa palavra, eu quero ministrar algo ao seu coração, restaurando a minha inocência. Essa palavra, ela diz que o homem e a mulher, eles caíram. Eles perderam a inocência, porque quando eles eram inocentes, Deus falava com eles, eles podiam ouvir a voz de Deus. Quando eles eram inocentes, eles podiam estar próximos de Deus. Quando eles eram inocentes, eles podiam andar com Deus. Mas o pecado sempre começa com uma pergunta. Olha que interessante, o pecado na nossa vida, aquilo que nos faz perder a inocência, sempre começa com uma pergunta: será? Será que eu posso? Será que você pode fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso hoje não ir para a igreja? Será que hoje eu posso ficar em casa descansando? Será que hoje eu posso ficar? Será que isso não tem problema? O que Deus vai pensar disso? O pecado na nossa vida, ele sempre começa com uma pergunta. Olha o que a serpente disse a Eva. Ela disse assim: o que Deus disse para você? Que quando você comesse você ia morrer? Foi isso que Deus disse? O pecado na nossa vida sempre começa com uma pergunta. E qual a pergunta que o diabo tem colocado na sua vida hoje? Você pode? Você não pode fazer isso? Você não pode ficar? Você não pode namorar? Você não pode sair? Você não pode fazer isso ou aquilo? O pecado sempre começa com uma pergunta. E esse é o grande problema, que nós damos ouvido à pergunta do diabo, e falamos e respondemos a ele. Eu sei
o que eu posso e o que eu não posso. Eva, ela disse, olha, Deus, ele falou que isso eu posso comer, mas isso eu não posso. E você também sabe o que você pode e o que você não pode. Muitos de nós pecamos, erramos e falamos, eu não sabia. Ninguém me falou nada. Mas é mentira. Nós sabemos o que podemos fazer. Nós sabemos onde devemos estar. Nós sabemos qual é o nosso posicionamento. Nós sabemos o que devemos fazer. Somos jovens leigos. Sabemos da verdade, conhecemos a palavra, estamos na igreja. Mas na verdade já perdemos a nossa inocência. Por quê? Deixamos o diabo levá-la através de uma simples pergunta. Você pode? Quem disse que você não pode? Você pode sim. E isso vai nos levando a perder a inocência, a perder o relacionamento que tínhamos com Deus. Quer ver só uma pergunta que vai fazer você, talvez, ficar um pouco triste? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não sente o desejo de buscar a Deus? Aquele desejo que você tinha quando você aceitou Jesus? Há quanto tempo você não entra na igreja naquele louvor alegre, agitado e pula, canta, salta, bate palma, como você fazia antes? Sabe por que você não consegue mais sentir isso? Porque você já perdeu a sua inocência. A nossa inocência já foi tirada por algumas coisas, por algumas atitudes que nós tomamos. Mas Deus, nessa noite, Ele quer restaurar a sua inocência. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluias. O diabo quer mostrar que o pecado traz benefício e não dor. Olha que interessante, o diabo ele disse a Eva, se você comer do fruto, é claro que você não vai morrer. É que Deus ele queria te enganar. Quando você comer do fruto, seus olhos vão abrir, vai te trazer benefício. Olha só que coisa boa, você vai saber o bem e o mal. E é isso que acontece conosco. Nós achamos que o pecado nos faz bem, nos traz benefício, nos traz alguns minutos de prazer, nos traz alguns minutos de alegria, nos traz alguns minutos de fartura. O pecado, quando nós achamos que o pecado nos traz benefício, isso nos faz perder a inocência. E talvez você tenha achado que esse seu erro, esse seu pecado tem te trazido benefício, mas eu quero te dizer uma coisa, ele só te traz dor, só te traz morte. É isso que tem tirado a sua inocência. Para de achar que o pecado te traz benefício, jovem. Para de achar que o pecado te traz prazer, que o pecado te traz alegria. Deus quer restaurar a sua inocência nessa noite, mas para isso você tem que entender que o pecado só traz dor, só traz morte, só traz maldição. É por isso que o povo de Deus não consegue mais prosperar. É por isso que o povo de Deus não consegue mais crescer. É por isso que o povo de Deus não consegue mais ter um relacionamento vivo e eficaz. É por isso que quando oramos, mais as pessoas não são curadas. É por isso que quando declaramos uma palavra profética não acontece. Por quê? Porque achamos que estamos perto de Deus, mas os benefícios que os nossos pecados têm nos trazido tiraram a nossa inocência. Estamos desfrutando dos benefícios que os nossos pecados têm nos dado.